pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano falando novamente, olha aí eu aqui, para a gente poder dar continuidade aí nossos estudos das peças dos computadores, e hoje tem coisa muito importante para você poder ver aqui comigo. Hoje nós vamos falar aí das placas aceleradoras ou placas de vídeo. Essa plaquinha aí que você é doido para colocar, que o pessoal coloca em gameplay para poder jogar e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas placas para você poder entender em relação a algo muito importante, que é a compatibilidade da placa com o equipamento. Então eu já vi muita gente dar muito tiro no pé, piorar o desempenho do equipamento, do computador, porque inventou uma moda de colocar uma placa de vídeo totalmente, digamos assim, sem coerência nenhuma com o equipamento que tinha em mãos, beleza? Então vamos dar uma olhada aí o que a gente precisa ter para poder utilizar uma placa de vídeo, como que nós vamos utilizar e para quê, né, que nós vamos utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos falar do pré-requisito dessa belezinha aí, tá? Então não é simplesmente comprar, conectar e achar que vai jogar, porque você não vai fazer isso. Então, primeiramente, você vai precisar aí de pré-requisito. Primeira coisa, CPU. O que é CPU? CPU é aquela caixinha que a gente dá para manutenção. Errado. CPU é o processador, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Você vai precisar de ter um processador ao qual consiga trabalhar em parceria com essa placa de vídeo. Não adianta a gente ter aí um motor ruim e tentar colocar num carro bom. Esse carro não vai andar. Então nós vamos precisar aí de um processador mediano para cima, né? Então se a gente for falar da Intel, pelo menos aí um Core i5. Lembrando, o Core i5, tá? O de 7ª geração, ele consegue trabalhar em parceria, né, com uma placa de vídeo, tá, de forma opcional. E de 8ª geração, obrigatoriamente você tem que colocar uma placa de vídeo, tá? Então, se você tem a intenção de colocar e utilizar essa placa de vídeo, você vai precisar de um Core i5, pelo menos de 7ª, 8ª geração para cima. Depois disso, você vai ter Core 7 e Core 9, tá? Fonte real, não chegamos a abordar muito sobre as fontes de computadores, mas você vai entender futuramente que a fonte do seu computador não é aquela fonte convencional. Você vai precisar de ter uma fonte direcionada para a placa de vídeo, porque a placa de vídeo requer um número considerável de energia. Então ela tem conexões exclusivas de energia que uma fonte comum não tem. Então você vai conectar a placa no computador e, se você não tiver uma fonte nominal, simplesmente ela não vai funcionar porque não vai ter energia para isso. Memória RAM. Então você precisa também de ter aí uma quantidade bacana de memória RAM. Por quê? Como eu falei, não adianta a gente colocar uma placa aceleradora em um equipamento que não tem condições de acelerar. Então a sua memória RAM, eu indico para você aí, pelo menos rápido, taxa, uma DDR3 1333 MHz para cima, tá? Se você tiver aí, né, uma memória RAM DDR3 mais potente, melhor ainda, tá? Se for uma DDR4, ótimo, já fica sendo mais direcionado aí para o seu computador. Então a DDR4 ela vai ter a frequência de 2133, e se você tiver aquelas memórias DDR3 mais diferenciadas de 1600 MHz, melhor ainda. E o barramento, a sua placa-mãe, sua mãe é ótima, a sua placa-mãe, ela vai ter que ter aí o barramento PCI Express X16. Não tem condições de você não ter outro barramento. Ficou com dúvida a respeito disso? Assiste aí os vídeos anteriores, lá eu mostrei tudo bonitinho para vocês, só não falei ainda sobre fonte real. Então nos próximos vídeos aí nós vamos complementar esse pré-requisito falando da fonte real. Perfeito? O restante sobre processador, memória RAM e os barramentos da placa-mãe, dá uma olhadinha lá que eu já direcionei vocês. Na sua placa de vídeo, o que você vai ter? Esse é o equipamento que mais sofreu alteração ao longo dos anos, tá? É praticamente um pequeno computador dentro de um computador. Então a placa de vídeo, ela vai ter aí sistema de ventilação, vai ter um processador gráfico e vai ter memória gráfica também. Esse processador gráfico é conhecido como GPU. Esse é o centro que está marcado aí, ó, por essa linhazinha roxa, tá vendo? Ó? Esse chip ao centro, ok? Então esse aí é o nosso processador gráfico, ele vai estar responsável por fazer todo o processamento
da geração de imagem, né, em alta velocidade para que você tenha aí um sistema de geração diferenciado. Então, geralmente, né, toda a placa de vídeo integrada, que é aquela placa de vídeo que fica na placa-mãe, ela fica conectada diretamente ao processador. O processador, ele tem outras coisas para ele poder fazer, né? Ele tem outros itens para ele poder gerenciar. Então, ele precisa compartilhar o tempo de processamento. Ele não fica ali exclusivo para uma coisa só. Como diz, ele atende todo mundo. Agora, a GPU que se encontra na placa de vídeo, ela fica exclusivamente para o monitor. Ela não compartilha processamento com nenhum outro item, tá? Ela não vai trabalhar com processamento para fazer um Word abrir, não vai fazer um processamento para poder fazer um navegador funcionar, nada disso. Ela vai estar única e exclusivamente para geração de imagem, e aí que está o pulo do gato. Como ela vai ter aí, né, a exclusividade, a gente consegue direcionar e otimizar todo o processamento para esse tipo de equipamento, tá? E também nós vamos ter aqui marcado de verde as memórias gráficas, conhecidas como GDDR. Nós estamos já na 5ª geração da GDDR. Então as placas de vídeo já vêm aí com GDDR5 para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, né, a placa de vídeo, a GeForce, que vem com o chip da NVIDIA, a GTX 1080 Ti, ela vai ter integrada para ela, assim, exclusivo, para poder trabalhar com a renderização, 11 GB GDDR5, para você ter uma ideia. Por isso que ela consegue atingir níveis de imagem muito altos. Uma GTX 1080, sem ser a TI, né, a 1080 normal, ela vai ter 8 GB de DDR5. Então, é praticamente aí, né, você tem aí 40% a menos, ou seja, o salto é muito grande, ok? Então, a gente vai ter a GDDR5 para trabalhar com renderização. Por isso que nós temos essa diferença, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, a diferença da GDDR3 para a GDDR5. A paleta de imagem, a paleta de cores, ela fica mais rica, e o sistema de renderização, ou seja, da geração pixel a pixel dessa imagem, é muito mais rápido, trazendo aí um acabamento muito melhor, ao qual você consegue visualizar muito mais detalhes nesse gráfico. Então aqui vem esse comparativo entre esse modelo 940MX com o GDDR3 e do outro lado com o GDDR5. Então você vai ter aí uma gramatura de imagem muito mais diferenciada. E por falar em GPU, a GPU aí, como eu falei para vocês, né, é a unidade aí de processamento gráfico, só que ela vai trabalhar, tá, com parceria com o processador. Aí que tá a maluquice da coisa. Por isso que as placas de vídeo, elas têm um valor muito diferenciado no mercado pela questão da tecnologia embarcada. Olha só. Então aqui você está vendo que eu coloquei uma setinha, né, escrevi bin e uma setinha para baixo para X. O que significa? O processador do computador ele vai trabalhar na linguagem binária. Tá? Então todo o processamento é binário. O que é binário? 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Só que tem um problema. A geração da imagem do gráfico, por exemplo, do jogo não é binário, é hexadecimal. Tudo que envolve cor, o processamento é hexadecimal. Ou seja, eu preciso traduzir binário para hexadecimal para uma imagem ser gerada. Então, olha que loucura. Quando você joga ou quando você assiste um filme, a imagem ela não fica parada, ela tem movimento, principalmente em gráfico de jogos. Então, são muitos detalhes que vão sendo atualizados, né, em tempo real. Então, todo o processamento acontece essa tradução de binário para hexadecimal, e essa tradução é feita pixel a pixel. Então, olha que loucura. Então, por isso que alguns jogos requerem uma placa de vídeo por essa questão dessa velocidade de atualização. É muita coisa no gráfico para poder dar conta e o processador não vai dar. Então, por isso a gente chama de lag, né, que é os famosos travamentos, que é o quê? É um processamento que o processador não conseguiu resolver, mas ele tem um tempo de resolução, e quando excede o tempo de resolução e não tem a resposta para isso, ele trava e já pega o próximo. Então, por isso que dá aquelas travadas, o jogo volta. E quando acontece que travão, é porque deu ruim mesmo. Então, olha só, eu coloquei aqui uma sequência embaixo, dá uma olhada para mim.
Então nós vamos começar aqui analisando a questão da manete. Vamos supor que você comprou uma manete e conectou na porta USB do seu computador. Tudo que está conectado na porta USB, quem é responsável pelo reconhecimento e processamento é o próprio processador. Beleza? O que o processador vai fazer? Vamos supor que você apertou um botão na sua manete e que o bonequinho ele vai pular, né? Ele vai ter um movimento de pular. Então esse movimento é o que? É passado pelo processador de forma binária, ok? O processador vai pegar esse processo e vai mandar através da ponte norte até chegar na placa de vídeo. Chegando na placa de vídeo, ela vai receber esse processo aí desse processador em binário, mas o que ela vai precisar de fazer? Converter esse binário em hexadecimal, para que você tenha aí na imagem do seu computador o bonequinho pulando. Então, a placa de vídeo, basicamente, ela faz esse meio de campo à GPU. Ela pega o processamento binário e converte para hexadecimal para poder jogar a imagem para o monitor, ok? E com isso acontece aí as atualizações. Algo importante que eu tenho que falar para vocês para terminar. Manutenção. Manutenção. Pessoal, só lembra que tem placa de vídeo quando a placa de vídeo para de funcionar. E às vezes ela para de funcionar porque está queimada. E coisa queimada não tem solução. Por quê? Geralmente, na maioria das vezes, peças que queimam no computador, tá? Ou aconteceu de queimar porque simplesmente queimou, teve uma oscilação de energia, fatalidade, ou queimou por desleixo do usuário, pelo simples fato de não pedir uma manutenção ou fazer uma limpeza. Então a placa de vídeo também tem que limpar. E lembrando, ela tem um processador. Se ela tem um processador, você vai ter que limpar o sistema de refrigeração, tirando a poeira, e também aplicar um pouco de pasta térmica no núcleo dessa GPU, tá ligado? Ou seja, é o mesmo processador, como se fosse um processador de computador. Então é interessante de tempos em tempos abrir o seu computador, retirar a placa de vídeo, retirar os parafusos para que possa fazer a limpeza desse equipamento. Por quê? Lembrando, tudo que há alto desempenho de processamento, há aumento considerável de calor. E se o seu sistema de refrigeração não está preparado, vai acontecer o quê? Vai queimar. Então a sua plaquinha de vídeo que você gastou uma baba para você comprar, vai ter que jogar fora e comprar outra. Beleza? Então aqui fica aqui, ó, o nosso questionário. Hoje tem bastante coisa para fazer, hein? Então vamos lá. Eu quero saber então, para ver se você entendeu o que é GPU e o que é GDDR, o que é isso, tá? Qual que é a função da GPU, para que serve isso? Qual que é a função da GDDR, ou seja, para que serve a GDDR? E quais são os pré-requisitos para que você possa comprar e instalar uma placa de vídeo em um computador. Perfeito? Então já ficando por aqui, tá, pessoal? Então, se você ficar com dúvida, me chama no PV e me manda esse exercício no PV também. Beleza? Um grande abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau.